Olá pessoal, muito bom dia. Encerrando o horário aí das nossas aulas, ou da nossa aula dessa manhã, eu retomo as gravações do restante desta aula, a complementação dela, de acordo com o planejamento que eu fiz do conteúdo a ser ministrado, especialmente em face daquilo que deverá ser objeto de nossa primeira avaliação de aprendizagem. Na aula de ontem, no último vídeo de ontem, eu assisti o final dele e nós interrompemos quando eu falava das dimensões de garantia do princípio da legalidade, exatamente no aspecto da necessidade da existência de uma lei escrita. E como nós estamos vinculados ao sistema civil law, né, que é de origem romano-germânica, nós sempre não podemos prescindir da existência de lei formal, aquela produzida pelo parlamento, sancionada pelo Poder Executivo, para que possamos ter a sua eficácia sendo admitida no âmbito da vida social. Então, esta é uma garantia que nós temos em relação à aplicação do direito penal. Nós temos ainda, no âmbito das dimensões de garantia do princípio da legalidade, a necessidade da presença de uma lex ou lei estrita, que significa o legislador penal. Vejam bem, nós estamos falando de lei penal, que o legislador penal deve pontuar da melhor maneira possível com a qual ele consiga trabalhar com os signos linguísticos do nosso vernáculo, da nossa língua portuguesa, para produzir cada tipo penal, de maneira a que aquele comportamento fique muito bem especificado no enunciado que é formulado lá no preceito primário da lei penal, onde está a descrição da conduta. Isso é imprescindível, haja vista que a partir deste postulado de garantia, nós possamos apreender com exatidão o sentido e o alcance das palavras que foram escolhidas pelo legislador para a definição, para a tipificação daquele comportamento como sendo uma infração penal. Nós temos ainda nesse âmbito das dimensões de garantia do princípio da legalidade que se trate ou que seja necessária a produção de uma lex populi ou lei popular. E quando nós falamos de lex populi, desde logo nós já excluímos a possibilidade de que qualquer ato que seja objeto de uma iniciativa pessoal de quem quer que seja não será, portanto, apta a produzir uma lei penal. Então, o presidente, por iniciativa própria, por exemplo, lançando mão de um instrumento que ele tem de legitimamente propor determinadas matérias para apreciação do Congresso, como é o caso da medida provisória, ele não pode estabelecer ou criar leis penais incriminadoras por meio deste instrumento legislativo. Ele necessita, se for o caso, propor ao Congresso Nacional que o próprio Congresso Nacional aprecie, por exemplo, um projeto de lei, como houve aquele do ministro Sérgio Moro, e que acabou resultando no pacote anticrime, a fim de que esse projeto de lei seja objeto de tramitação nas casas do Congresso Nacional e, após sua aprovação, evidentemente, se for o caso,
venha para a sua sanção e assim ele se transforma em lei. Por ato que depende exclusivamente da sua iniciativa, não é possível, porque nós precisamos de uma lei popular feita no âmbito dos representantes do povo e dos representantes dos estados, que são os deputados federais e os senadores republicanos, ou da República, para que aí sim ela tenha real incidência no cotidiano das pessoas como uma lei penal incriminadora. Um outro aspecto que já se compreende desde o início no âmbito do próprio direito penal, que é a lex prévia, e que compõe o próprio enunciado do princípio da legalidade, quando diz que não haverá crime nem pena sem prévia, sem antecedente lei penal. Então, tudo que antecede a lei penal não será jamais crime, pode ser um ato, um fato humano que necessite ser tratado como crime. Mas sem a lei penal, prevendo aquele comportamento como crime, isso não será considerado crime, a não ser a partir do início de vigência desta lei penal. E o princípio da ofensividade, que é o último aspecto dessas dimensões de garantia do princípio da legalidade e que diz respeito à necessidade de proposições escritas que possam representar efetiva ofensa ou perigo concreto de ofensa aos bens jurídicos mais relevantes para a sociedade. Sem se detectar, por intermédio de um determinado comportamento que foi descrito pelo legislador, ou que se pretende seja descrito pelo legislador como crime, sem se detectar a presença do princípio da ofensividade ou a presença de ofensividade naquela conduta, é evidente que nós estaremos fora do âmbito da dimensão de garantia do princípio da legalidade e, naturalmente, esta disposição, esse dispositivo, não poderá ter eficácia no âmbito do direito penal ou das leis penais. Pois bem, superado esse primeiro tema, nós vamos para o artigo 2º do Código Penal, para tratar da lei penal no tempo. E é aquilo que a gente designa ou denomina como tempus commissi delicti, ou tempo do cometimento do delito. Lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, consta o seguinte enunciado: a lei penal não retroagirá, ou seja, ela não vai para o passado, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, nenhuma lei penal pode vir a público, pode ter efetividade no mundo jurídico se não for para beneficiar o réu em relação aos fatos pretéritos. Porque a lei penal tem uma regência que constitui a sua regra, no sentido de que o tempo rege o ato. Na expressão latina, tempus regit actum. Quer dizer, só existe lei penal se no tempo do ato incriminadora, se no tempo do ato havia aquele comportamento previsto como infração penal. Se não havia, não pode ser considerado como tal. E a partir do momento em que se cria uma lei penal, todos os fatos pretéritos a ela, ainda que sejam exatamente adequáveis, enquadráveis no que o legislador descreveu, exatamente o tipo descrito, não serão considerados crimes. Por exemplo, vamos no exemplo que pode marcar então a compreensão desse tema. Suponhamos que
até hoje não existia o tipo penal do homicídio, matar alguém. A sociedade não concorda com isso. Ninguém concorda com isso. Não é verdade? Eu estou falando matar alguém como conduta delitiva e não o matar alguém acobertado por alguma causa excludente, por exemplo, em legítima defesa, porque aí não há crime mesmo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não havia o crime de homicídio tipificado. Até ontem não havia. Hoje o legislador tipifica e a lei entra em vigor na data de sua publicação, que é hoje. Os homicídios cometidos antes de hoje, de ontem para trás, podem ser alcançados por essa lei penal incriminadora? Absolutamente não, por força do comando imperativo que existe no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que diz que a lei penal não retroagirá a não ser para beneficiar o réu. Nesse caso, ela prejudicaria, porque evidentemente o faria ser objeto de uma persecução penal, de uma ação penal, sem que no tempo em que ele praticou a conduta houvesse a previsão daquela conduta como crime. Certo? Isso está como correspondência no artigo 2º caput e também no seu parágrafo único, de duas formas. No caput nós temos lá no artigo 2º do Código Penal: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então vejam que nesse enunciado, nessa descrição de uma norma penal não incriminadora, nós encontramos a seguinte proposição do legislador: a de que, se o que você fez num determinado tempo era considerado crime, e aí surgiu um processo criminal contra você, no curso desse processo criminal o legislador pegou e revogou esse crime, aboliu esse artigo, aboliu este crime, né? Ou então, mais grave, você foi processado, condenado e estava cumprindo pena pela prática desse crime, e que acabou sendo, por decisão do legislador, por compreender que não há mais razão ética e de política criminal para se punir aquela conduta, ele acabou fazendo com que este fato deixasse de ser crime, revogando o artigo que previa esse comportamento como crime, abolindo esse crime do sistema normativo penal. O próprio Código Penal, seguindo este enunciado da Constituição Federal, nos diz: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, se praticou o fato, estava sendo processado, e no curso do processo o legislador disse: isso aí já não é mais crime, está fora do nosso interesse de criminalização. Por exemplo, o crime como é que chama aquele? Adultério. De adultério. A pessoa estava sendo processada lá como adúltera. E aí o legislador veio e aboliu esse crime. Revogou o dispositivo que abrigava esta espécie de delito, que era contra o casamento, né? O que acontece? O processo se encerra, o assunto se acaba. O próprio legislador diz: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. O legislador deixou de considerar crime, logo eu não vou poder mais ser punido, e isso leva naturalmente à extinção da minha punibilidade, nos termos do artigo 107 e seus incisos do Código Penal, que prevêem
que prevê as causas extintivas da punibilidade, né? Pois bem, já estou praticamente parando esse vídeo, mas eu vou encerrar esse caput dizendo o seguinte, que em razão da lei posterior, que deixa de considerar aquele fato como crime, o legislador adiciona o seguinte trecho, a segunda parte do caput, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que o legislador está a nos dizer aí? O seguinte, eu já estou condenado, estou cumprindo pena, e aí vem a lei e fala assim, isso aí já não é mais crime. Acaba o assunto, o processo se encerra para a execução dessa pena. E mais, os efeitos penais da condenação, como reincidência, como a inscrição dessa pessoa, enfim, todos os efeitos condenatórios penais, eles se encerram. Eu vou parar porque está ficando grande, eu estou preocupado com o tempo depois de transmitir o vídeo.